Olá, olá, bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. Aqui a gente vai falar de interpolação, que é basicamente, uma palavra super sofisticada para dizer como que um objeto se move do ponto A ao ponto B, né? Com aceleração, desaceleração, linear, on-hold, enfim. Vamos falar de tudo isso agora e para isso eu preciso criar alguns keyframes. Então vamos lá pegar o nosso fiel retângulo vermelho dos vídeos anteriores. Eu vou criar um keyframe do lado esquerdo aqui, para o lado direito ali ao 1 segundo. E é o seguinte, quando a gente cria os keyframes, uma coisa que você já deve ter notado é que quando a gente tem um keyframe selecionado, aparece esse gráfico aqui embaixo do lado direito da nossa tela. E esse gráfico é o gráfico de interpolação. Vou dar mais um pouquinho de espaço aqui para esse gráfico aparecer. Você vai notar que a gente tem alguns botões aqui em cima, a gente tem um gráfico, com uma linha diagonal, e a gente tem alguns números aqui embaixo. E tudo isso é para dizer como que esse objeto se locomove de um canto para o outro, né? Se eu der play aqui na minha animação, você vai notar que é uma animação linear, ou seja, esse objeto ele está indo em velocidade constante do ponto A até o ponto B. É assim, geralmente, que muitas coisas se movem na realidade, né? Então aqui em cima, primeiro, a gente tem os tipos de interpolação. Por padrão, ele já está linear ali, que é exatamente o movimento que a gente viu, mas eu posso também colocar on-hold. E o que o on-hold vai fazer, né? Hold, ó, se você segurar o mouse um pouquinho, ele vai dizer hold. O que ele vai dizer é que ele vai segurar o valor daquele keyframe até o próximo keyframe. Então você vai notar ó, que ele ficou quadradinho aqui, e se eu der play, ele não vai se mexer, e assim que ele chegar no último keyframe, ele vai saltar instantaneamente lá para outra posição. Os outros tipos de interpolação que a gente tem aqui são Cubic, Cubic Value e Elastic. Por enquanto, ó, esquece o Cubic Value, a gente vai ver isso já já, mas eu vou te mostrar os outros dois. Mas antes vamos entender como é que funciona esse gráfico aqui embaixo. Então eu vou mudar de volta para linear e é o seguinte, esse gráfico basicamente, o eixo X dele é o tempo e o eixo Y dele, ou seja, essa vertical é a mudança. Então esse pontinho aqui no começo é a minha posição atual, esse pontinho lá no final é a minha nova posição. Então esse gráfico está representando como esse objeto se mexe entre esse keyframe, que é o que está selecionado, né? Então esse pontinho do gráfico é esse keyframe, e esse pontinho do gráfico aqui é o próximo keyframe. Então eu estou determinando como que vai se comportar esse movimento entre esses dois keyframes. Então se eu mudar esse keyframe para cúbico, agora você vai ver que o gráfico ficou um pouquinho mais legal, né? Tem umas curvas aqui acontecendo, tem uns handles que a gente vai poder mexer e mudou aquele valor ali embaixo por um negócio esquisito que a gente ainda não sabe o que é. Você vai notar que esse keyframe também ficou redondinho, quer dizer que é um keyframe com interpolação cúbica. E esse nome assusta um pouco, mas é bem tranquilo. É o seguinte, a interpolação cúbica basicamente é uma interpolação que desacelera e acelera. Você vai notar que agora a gente tem aqui uma mudança um pouco mais gradual no começo, depois um íngreme, que está dizendo que esse valor está mudando bastante, depois uma curvinha para dar um easy. Então se eu der play, você vai notar que esse retângulo agora ele começa a acelerar e depois ele começa a desacelerar quando ele está chegando no ponto B. É exatamente o que essa curva aqui está representando. Eu posso pegar esses handles, esses guidões aqui, não sei como você quer chamar essas bolinhas, e eu posso puxar elas para personalizar esse movimento como eu quiser. Então, se eu quiser que ele tenha um começo bem devagar, eu posso puxar isso aqui drasticamente, e se eu segurar Shift, ó, você vai notar que ele dá um snap ali na horizontal perfeita. Então, eu vou puxar ele até o máximo aqui. Você vai notar agora esse movimento, ó, e conforme eu mudo o meu playhead, você vai ver em qual ponto do gráfico ali também tá, né? Porque tem uma linha azul que se desenha aqui. Então, se eu tocar agora, você vai ver que ele tem um começo bem mais devagar, bem mais arrastado, e aí ele acelera e desacelera rapidinho no final. Então, esse gráfico nada mais é do que a representação do movimento entre o ponto A e o ponto B, entre os polos, por isso que chama interpolação. O outro tipo de interpolação que a gente tem aqui, que eu prometi que eu ia falar para vocês, é o elástico. E é um tipo de interpolação novo aqui no Rive, que é bem legal. Para te mostrar, eu só vou puxar um pouquinho mais para cá a minha animação, aqui para os 30 de repente. Vou selecionar esse keyframe aqui novamente, e aí vou mudar para elástico. E aqui o gráfico fica um pouco mais maluco, e ele dá para a gente dois parâmetros aqui embaixo. Não sei porque que ele está mostrando esse pop-up chato aqui, mas enfim. A gente tem dois parâmetros. O primeiro deles é a amplitude e o segundo é o período. E é o que a gente usa para personalizar o quão elástica é essa nossa animação. Mas antes da gente mexer, vamos dar play e ver o que ele fez. Beleza. Repara que agora, em vez dele parar direto na posição B, aqui é onde está o keyframe, ele tem um overshoot, Então ele vai muito mais além da posição, e antes de chegar no keyframe, inclusive, e ele para na posição quando a gente chega aqui no keyframe que a gente marcou.
E ali a curva está mostrando exatamente isso, né? Um pico de aceleração aqui, ele chega no valor e aí ele se ajusta ali no valor. Então, se a gente começa a mexer e brincar com esses parâmetros, a gente vai ver que a gente pode mudar, primeiro, o easy out para easy in. Então, a gente pode mudar a ordem, né? Onde essa mola, esse elástico acontece. Aqui eu posso mudar ele para o começo, então você vai notar que agora ele volta um pouquinho e aí ele vai para a posição. Mas eu vou voltar isso aqui para easy out. Também tem o easy in out, que ele faz os dois, né? Ele vai começar antecipando, aí ele vai para lá e aí ele para. Mas, para simplicidade, vamos manter isso aqui em easy out. E agora vamos ver a amplitude. A amplitude é o seguinte, o quanto que ele vai abrir esse movimento, né? Então, se eu aumentar essa amplitude bastante, você vai notar essa diferença no gráfico, mas também você vai notar essa diferença aqui no motion path, né? O ponto que ele precisa parar é essa aqui, mas repara o quanto que ele está indo para o lado agora antes de parar. Então eu vou apertar play na animação e você vai ver que agora ele joga lá para frente o retângulo e aí ele volta para a posição em que ele tem que parar. Então a amplitude é isso que vai fazer e o período, né, que é esse segundo valor, basicamente é a frequência, né? Quantas vezes ele vai parar e voltar até ficar no lugar. Então repara que se eu diminuir esse período, por padrão ele é 1, mas se eu diminuir, você vai notar que essa curva ela começa a ficar mais ondulada, né? Que significa que agora, se eu abaixar um pouquinho a amplitude também, para a gente conseguir ver esse movimento inteiro, vou voltar para 1 aqui, essa amplitude. Agora, se eu der play, você vai notar que vai ficar bem mais uma mola, né? Se eu der play, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta várias vezes. E a gente pode ver isso aqui acontecendo exatamente no gráfico, né? Para conforme eu mexo meu playhead, ó, ele foi, passou da posição já que precisava estar, voltou, passou de novo, passou de novo, passou de novo, passou de novo. E agora ele vai repousando na posição que ele tem que estar até chegar no keyframe aqui. Então, 3 coisas são importantes quando você estiver fazendo uma interpolação elástica. A amplitude, o período e também a duração. Qual é a duração? É a distância entre os meus keyframes aqui. A gente tinha 30 frames de duração, mas eu vou esticar isso aqui até 1. E você vai notar que vai ficar talvez um pouco mais suave esse movimento esse movimento elástico, né? Então, essa é a interpolação elástica. Eu queria já te dar esses detalhes de como funciona esse gráfico aqui, esses valores, para você já começar a experimentar, porque é muito útil, viu? Economiza bastante keyframe usar uma interpolação elástica e você vai aprender as melhores formas de fazer isso conforme você for praticando. Aqui eu criei um keyframe extra só para te mostrar um conceito importante, tá? Quando a gente seleciona um keyframe, como eu falei, essa linha aqui ela está mostrando o movimento desse keyframe para o próximo. Então, com esse keyframe selecionado, se eu mudar isso aqui para uma interpolação cúbica e fazer um desenho legal aqui com a minha curva, você vai notar que esse movimento ele tá, né? Ele tem essa aceleração e desaceleração entre esses dois keyframes, mas na volta ele vai voltar de forma linear. Deixa eu dar um play aqui para você ver, ó. Então ele vai, mas ele volta linear. Isso porque a animação desse keyframe até o próximo é uma outra coisa, é uma animação linear aqui, como você pode ver. Mas eu posso, né, pegar vários keyframes de uma vez e definir uma interpolação. Então aqui eu vou definir a interpolação cúbica, vou fazer uma curva legal aqui e pronto. Agora todos esses keyframes têm essa interpolação. Se eu clicar nesse, ele tem essa curva. Se eu clicar nesse, ele tem essa curva também. Mas vamos supor que eu queira fazer uma coisa diferente, né? Vamos supor que eu comecei, animei esse aqui, fiz uma curva legal e esqueci de aplicar essa curva lá para o meu outro. Então, esse keyframe tem uma curva, esse keyframe tem uma curva diferente. Bom, para isso que a gente usa esses valores que estão aqui embaixo. Esse valor nada mais é do que a receitinha dessa curva que você acabou de fazer. Então o que eu posso fazer é copiar esses números, posso vir até esse keyframe, selecionar ele e dar um Ctrl V aqui, ou Command V, dar um Enter, e agora sim a gente tem exatamente a mesma curva entre um e outro. Então essa é a forma de você copiar o easing, né? Copiar a interpolação de um keyframe para outro. Então, para a gente arrematar esse vídeo aqui, eu só quero te mostrar esse exemplo aqui, que eu tenho vários keyframes, né, numa animação de Bouncing Ball aqui, esse clássico exercício de animação. Como você pode ver, né, tá tudo linear, mas eu posso selecionar todos esses keyframes aqui, clicar, né, mudar a interpolação para cúbica, e agora a gente tem uma coisa melhor aqui, mas ainda assim não tá exatamente o que a gente queria, né? Então, para a gente deixar isso aqui exatamente como a gente queria, a gente precisa primeiro analisar essa animação. Então, primeiro, ele tá saindo do chão aqui, ele precisa sair com uma força, né? Ele acabou de quicar, ele não vai acelerar, então ele precisa de um punch. Então esse keyframe, eu vou pegar esse handle aqui e vou mudar essa interpolação para ter bastante aceleração já no começo, e quando ele chega lá em cima, ele desacelera. Esse keyframe aqui ele vai ter uma desaceleração também, né? Mas ele vai começar a desacelerar aqui já no começo, e ele vai começar a acelerar até ele bater no chão,
e aí assim que ele bater no chão aqui, ele também vai começar de novo acelerado. E aqui, claro, né, eu não vou manter, né, fazer a bolinha perder energia, que seria o certo, né, ela ir quicando cada vez menos. Eu só vou pegar esse keyframe aqui, vou copiar exatamente essa curva que a gente tem nesse e vou colar nesse daqui. Eu posso fazer isso já no outro lado da frente também, né? Então vou selecionar esses dois keyframes aqui, na verdade, e vou colar nesses dois essa interpolação. Vou pegar essa aqui do meio, que é quando a bolinha tá lá no alto, e aqui a bolinha tá no alto também. Vou pegar esse aqui, vou selecionar esse keyframe, vou colar aqui, e agora a gente tem uma animação de bouncing ball que não tá perfeita, óbvio que não, né? Eu só queria te mostrar aqui como copiar, como ir alterando esses keyframes, mas como você pode ver, já tem um resultado aqui bem mais fiel, né, à física. Bem mais ou menos, mas você entendeu o que eu quis dizer. Uma coisa que você vai notar é que quando você tem mais de um keyframe, né, então aqui eu tenho tanto a posição X quanto a posição Y dessa bolinha animados, você vai notar que quando a gente minimizar essa elipse, a gente não vai ver todos os keyframes, né? Mas se a gente alterar, você vai notar, né? Lembrando, aqui na posição X eu tenho keyframes lineares, então eu estou indo linearmente da esquerda para a direita e a bolinha está pulando com aceleração e desaceleração. Mas quando tiver minimizado, a gente tem esses keyframes de alto nível, né? Esse resumo de keyframes. Se eu clicar aqui nesse keyframe, você vai notar que não tem gráfico nenhum. Isso porque os keyframes que estão aqui dentro, né? Tem valores diferentes. Então esse tem uma curva, esse é reto. Por isso que quando eu seleciono esse aqui de cima, não tem valor nenhum, porque ele não tem um valor em comum. Então, se eu alterar isso aqui de volta para linear, por exemplo, agora eu alterei a posição Y para linear também. Então, você vai ver, né, que a gente editou os dois valores. Então, cuidado para não fazer isso sem querer. Pode ser que você queira, né, animar, editar a interpolação de vários keyframes ao mesmo tempo quando eles estão no mesmo lugar. Pode ser que não. Então, fique esperto, porque se você quiser manipular esses valores de forma independente, você precisa abrir aqui a elipse, né, o objeto, e aí sim editar aqui, né. Então, vou pegar esse valor, vou copiar e colar aqui de volta nesse keyframe para ter o resultado que a gente tinha anteriormente. Então esse aqui é o básico do básico sobre interpolação. A gente ainda vai falar de interpolação quando a gente falar sobre o Graph Editor. Então marca esse vídeo aqui como gostei, para tirar ele da sua checklist, e eu te vejo no próximo. Valeu!